Olá, que prazer ter você aqui nessa palestra virtual sobre dados e contabilidade. Dois assuntos que você pode estar pensando aí que não tem nada a ver, são desconexos, mas eu vou te mostrar que tem uma relação muito grande e hoje estão ali andando par e passo no desenvolvimento da sociedade. Ok? Acho que já falei muito, vamos ao que interessa, que é falar sobre o que são os dados. Você sabia que atualmente são gerados diariamente cerca de 2,5 quintilhões de dados? Caramba, tá impressionado. Eu também fiquei quando eu fiz a pesquisa sobre esse valor. Até porque eu não tinha noção do que é essa quantidade desse valor em forma de numeral, sabe? Então, me fiquei bastante assustado. Mas você sabe que você gera dados todos os dias, sabe? É exatamente isso. Então, na verdade, essa estimativa que foi apresentada dá uma relação de todo o mundo gerando, na verdade, mais de 2 quintilhões de dados. Que loucura! É como se todos nós, de alguma forma, tivéssemos ligados a um celular, que de fato muitos de nós estamos, assistindo TV, acessando a internet, enfim. Os dados estão em todo o lugar. Pode parecer que não, mas, aliás, inclusive, essa nossa conversa que estamos tendo agora só está sendo possível porque está acontecendo uma transmissão de dados entre uma central, onde esse vídeo está armazenado, e o aparelho onde você está utilizando. Mas agora você ficou curioso para ver o tamanho desse numeral? Tá aqui, eu trouxe para você. Olha só a quantidade de zeros que tem a representação de 2,5 quintilhões de unidades de dados. Olha, para você ter uma ideia, o valor máximo pago no Mega Sena aqui no Brasil está em torno de 300 milhões de reais, ou seja, 9 casas decimais. Se a gente for trabalhando os 2,5 quintilhões, a gente tem que colocar aí pelo menos mais 10 casas decimais para a gente compreender o quão tamanho é isso. Aí você pensa, caramba, onde é que a gente vai armazenar tudo isso? Porque é muito fácil, né, nós falarmos sobre dados. Pega o banco de dados. Faz isso aqui lá no dado tal. Dado, hoje, ele é trabalhado de uma forma que é quase magnética. A gente está falando de questão de armazenamento de dados. Hoje, devido ao avanço tecnológico, nós podemos armazenar dados na chamada nuvem, que para você que talvez não seja da área de TI, como aconteceu com umas pessoas que eu já conheço, que já me perguntaram sobre isso, né? Quando a gente fala, os dados estão na nuvem, a pessoa pensa que é literalmente uma nuvem mesmo, sabe? Então, não é nenhum demérito, você deve se culpar se você pensava que realmente estava numa nuvem. Na verdade, a nuvem é um grande servidor, é um grande banco de dados que não está na empresa, está instalado em uma outra empresa a serviço dela, ou seja, essa empresa comprou esse grande banco de dados e oferece esse serviço. Então, todos os dados que nós geramos hoje em dia, de alguma forma, estão ou passarão por um desses grandes servidores que a gente chama de nuvens. E é tudo magnético, tudo digital. A gente não consegue ver, pegar, sabe? É tudo assim, como se fosse algo imaginário. Guarda, não imaginário, mas algo intangível. Porque em contabilidade a gente vai usar esse termo algumas vezes também, ainda mais se você for um estudante de ciências contábeis. Agora, como eu falei, já dei um spoiler para você, onde esses dados são gerados? Olha só, eu estou gravando aqui na minha residência, estou gravando essa palestra, vou lançar depois lá no servidor e você vai assistir. Pode ser na sua casa, pode ser na praia, pode ser na condução, pode ser em qualquer lugar. Então, já pego esse termo qualquer lugar e já te ofereço. Os dados são gerados a todo momento, em todo lugar. Que loucura, né? Mas nem sempre foi assim. Nossos antepassados não tinham acesso a essas tecnologias que nós temos hoje e, certamente, a geração de dados deles era muito mais precária do que a nossa. Na verdade, eles até geravam dados, inclusive, se nós formos estudar a história humana, nós veremos aí que os egípcios também geravam seus dados através de hieróglifos, né? Até os mesmos nossos
ancestrais que viviam nas cavernas ainda geravam algum tipo de dado, tanto que eles lá registravam nas cavernas. É como se aquele fosse um grande banco de dados que hoje, milhares e milhares de anos depois, nós conseguimos acessar e tentar tirar algumas conclusões depois das nossas interpretações. Mas nos dias de hoje, esses dados são gerados a todo momento, sobretudo quando você pega um celular. Os smartphones de hoje são grandes fontes de geração de dados. Não só os celulares, mas também os aplicativos que estão instalados nele. Então, através disso, empresas especializadas, até as próprias empresas que oferecem os sistemas operacionais que vão lá fazer com que os celulares, os smartphones funcionem, elas, de alguma forma, tomam conta do que nós estamos fazendo. Tomam conta, assim, no sentido de poder analisar os dados. Como eu te falei, os dados são valorosos. Eu posso tomar algumas decisões simplesmente observando os dados, onde você acessa, onde você está. Então, veja na figura que eu coloquei aí algumas coisinhas, né, dentro dessas colmeias, desses losango, né? Dentro desses losangos aí, alguns equipamentos. Então, você vai ter, por exemplo, uma engrenagem, você vai ter ali um monitor de computador, por exemplo. Então, tudo isso são os dados que são gerados. E a brincadeira, a provocação que eu faço é que a gente gera dados quando nos deslocamos pelas cidades. Quando, por exemplo, você vai pegar o seu carro, você pode ser um trabalhador também que precisa do seu GPS, precisa do Waze, que é hoje, acho que, se eu não me engano, é o navegador, né, o auxiliar de navegação mais conhecido no mercado brasileiro, que sabe do mundial também. Ele vai te dando ali as coordenadas. Você vai por essa rua, foge daqui pelo engarrafamento. Indiretamente, quando você entra no teu carro, programa para se deslocar da sua casa para a casa da sua esposa, da namorada, marido ou trabalho, você já informou para a Waze ou qual é o seu caminho. Sem falar que se você, por exemplo, estiver usando o teu celular, conforme ele vai passando pelas antenas de dados, você vai também entregando a sua posição para quem opera, para quem te oferece o serviço de processamento do sistema de operacional do seu celular. Então, hoje é impossível a gente não entender e não compreender, na verdade, não saber usar essa quantidade de dados. Não temos para onde fugir. Quando você vai simplesmente fazer um pedido no iFood para pegar lá uma refeição para que você satisfaça a sua fome ou queira oferecer um jantar para alguém, o iFood vai saber das suas preferências. E no caso aí do Waze, quando você vai se deslocando pela cidade, o sistema vai ter a capacidade de saber por onde você passa. Caramba, Everton, e aí, mas como é que a gente vai poder, as empresas vão poder entender isso? Ora, porque simplesmente, se eu tenho uma grande massa de dados, eu, de alguma forma, vou poder vender para empresas interessadas, por exemplo, qual é um horário de pico, onde as pessoas estão atravessando a cidade, qual é o lugar onde pode ter um engarrafamento, onde, por exemplo, as pessoas vão ficar paradas no trânsito, e ao ficar parado no trânsito, eu posso colocar um banner, algum tipo de quadro eletrônico, quadro lá que passa a mensagem, e vender esse serviço também. Então, gerou dado é importante. Existe uma frase que diz o seguinte, que os dados são o novo petróleo do mundo. São um grande combustível, algo muito valioso, que muita gente ainda não tem noção do valor que eles têm. Basicamente, quando a gente fala em dados, existem duas formas mais conhecidas, que são os dados estruturados, são os dados que possuem uma característica já pronta nele, então podem ser colocados em bancos de dados, podem ser trabalhados no Microsoft Excel ou em outro tipo de banco de dados. Aí vamos entrar na parte informática, uma parte, inclusive, que eu gosto, mas não é o motivo agora a gente nos aprofundarmos nesse caso. Mas você pode pegar justamente esses dados estruturados, colocar dentro desse banco de dados e trabalhar no dado. E também existem os dados não estruturados, que não têm características
do dado estruturado? É um dado qualquer, você não pode trabalhar facilmente. Um exemplo que eu gosto de trabalhar sempre com um dado não estruturado é uma imagem. Então, a imagem também pode não ser armazenada, pode ser armazenada no banco de dados, mas vai ter características diferentes de um dado estruturado. Então, perceba que quem quer ter o poder de conhecer o seu cliente, por exemplo, tem que ter a possibilidade de trabalhar tanto com o dado estruturado quanto o não estruturado. Estamos falando de dados. Caramba, dado e informação. Você percebeu como é que as pessoas confundem muito isso no cotidiano? Todo mundo todo mundo não, né? Muitas pessoas acham que dado e informação são sinônimos, mas não são. Dado é um valor qualquer. Ele se torna informação quando eu dou um sentido para ele. Se eu, por exemplo, chegar para você aqui e colocar o número 6 aqui na minha camisa, talvez você não vai entender nada. Ou o número 5 aqui na minha camisa. Ah, o que é isso? Não estou entendendo. Botou só o número 5 no numeral. É um dado. Agora, se eu disser que o 5 é a nota do MEC da nossa instituição, que a nota do MEC ofereceu, que a nossa instituição alcançou no MEC, você vai entender. Aí passou a ser o quê? Passou a ser uma informação. A informação é o dado com propósito, é o dado trabalhado. Então, nós geramos dados como, por exemplo, o nosso deslocamento do trabalho até a nossa casa, e isso vai virar informação depois para quem poder comprar esses dados. Muito interessante, não acha? E esses dados são um ativo muito importante, como eu acabei de mostrar para você. Eu quero, por exemplo, saber qual é o perfil, o que o jovem carioca da Zona Norte, por exemplo, ele costuma acessar pela manhã, no deslocamento da casa dele para o colégio, para as escolas, para a faculdade, para o trabalho, para a praia, podemos falar de férias, por exemplo. Qual é o perfil dele? Então, se eu tenho esse dado, eu gero a informação. Eu posso oferecer para ele um produto que vai atender às necessidades que ele tem naquele momento. Hoje é muito fácil. No passado não era assim. No passado existiam as pesquisas aí que eram feitas por grandes instituições. Deixaram de existir? Não, ainda existem. Mas hoje o acesso aos dados são muito mais fáceis porque, como já vimos, nós geramos dados, inclusive até quando estamos dormindo. Você deve ter visto aquelas pulseiras, existem umas pulseiras aí que a gente coloca e faz o acompanhamento do nosso sono. E aquilo também estamos gerando dados, né? Então, é uma loucura. Isso vale dinheiro, vale grana, vale larjão, vale bufunfa. E quem tiver acesso a isso, certamente vai ter uma grande vantagem competitiva. Chegamos nesse termo aí que você com certeza posso apostar que você já ouviu alguém falar Big Data ou Big Data. É esse grande conjunto, essa massa gigante de dados que geramos. Parte daqueles 2 bilhões, 2,5 quintilhões de dados, eles pode ser considerados um Big Data. Então você vai ter muitos dados ali, mas dados soltos, dados sem qualquer utilização. Lembra que eu falei? Dado, ele não tem propósito, ele é um registro qualquer. Mas esses dados, se forem trabalhados, poderão se tornar o que a gente chama de informação. Recentemente, eu fiquei sabendo, quando eu estava estudando, fazendo um trabalho, que existe um projeto numa grande rede hospitalar do Rio de Janeiro, inclusive rede pública, na rede pública, inclusive esse hospital, que é simplesmente utilizar dados do Big Data, para fazer diagnósticos de câncer em alguns pacientes. Deve estar se espantando. Como assim? Isso é possível, porque simplesmente existem esses dados de muitos e muitos anos, são colocados no banco de dados, uns sistemas de TI começam a trabalhar tudo aquilo ali e é capaz, e ganha a capacidade de, por exemplo, ao ser colocado uma foto no caso, uma tomografia, uma foto de uma tomografia, consegue identificar se o que aquela foto representa é um tumor,
se esse tumor pode ser benigno, pode ser maligno, enfim. Caramba, professor Everton, que loucura! Não, não é loucura, é dado. Ah, então pode mandar o médico embora? Não, não pode mandar o médico embora. Ainda somos muito importantes para analisar dados. Apesar de termos esse avanço na tecnologia, de saber entender, armazenar e trabalhar os dados, o homem no sentido assim, da espécie, não no sentido do gênero, mas no sentido da espécie, ele ainda é necessário. Veja na foto aí, por mais que... Está vendo o que eu estou tentando mostrar para você? Por mais que existam lá milhares, alguns servidores ali atrás, algumas dezenas, tem um homenzinho ali utilizando ali um notebook para ainda interpretar. Ou seja, eu preciso de um ser humano ainda para confirmar se aquele diagnóstico que o sistema apontou trata-se realmente de um tumor. Então ainda teremos um trabalho pela frente. Aí, se a gente olhar para o futuro, exercer futurologia. Eu não sou futurólogo. Eu não posso dizer para você se daqui a 10, 5, 50 anos o homem ainda vai ser tão importante para analisar esses dados, ou a tecnologia vai chegar a um nível tão grande de desenvolvimento que simplesmente o homem não vai precisar mais analisar todos esses dados. Então, o Big Data é isso. O Big Data é esse conjunto de dados que a gente gera, é uma massa gigantesca que vamos gerando a todo momento e tem que ser armazenado. Chegou algo que eu gosto da minha formação. Eu sou formado em Ciências Contábeis, já tenho algum tempo, e ela, felizmente, foi tudo que eu tenho hoje, eu consegui através da contabilidade, das ciências contábeis. A contabilidade tem como seu objetivo estudar a variação no patrimônio de uma entidade. Uma entidade não tem nada a ver com religião, mas entidade é como se fosse uma empresa ou uma pessoa física como eu e você. Agora, então, a contabilidade tem como objetivo justamente estudar essas variações do nosso patrimônio. Então, você vai ver, se um dia você tiver o interesse de estudar a contabilidade, vai ver que ela não é uma ciência que foi inventada hoje, já é uma ciência que pelo menos tem a primeira codificação dela oficial, data do final do século XV, está lá em 1479, por aí. Tá? Mas a gente pode analisar que a contabilidade está com o ser humano desde quando os nossos ancestrais deixaram de ser caçadores-coletores. Quando eles saem dessas práticas e começam a ficar sedentários, não sedentários de ser gordinho, mas sedentário de começar a se fixar no local e dali tirar todo o seu sustento. Então precisava de algumas ferramentas, precisava de algumas práticas, métodos, para que ele pudesse, nossos antepassados pudessem controlar seus alimentos, os animais que eles criavam. Professor Everton, interessante. Então você está me dizendo que a contabilidade pode ser utilizada para eu controlar um patrimônio. Então, peraí. Se eu posso representar um patrimônio através de dinheiro? Sim, você pode representar um patrimônio na forma monetária. E justamente a gente vai levar o quê? A gente vai chegar em dado. Por quê? Lembra, se eu tenho tudo o que eu possuo colocado de forma monetária, se eu dou um valor para aquilo, eu estou criando um dado. E esse dado, agora que eu tenho um número, quando eu posso utilizar a contabilidade para organizá-lo, eu vou ter o quê? A informação. Dado, informação, contabilidade. Olha que coisa bonita, né? Não só bonita. Dado, informação, contabilidade. Essa é a função da contabilidade também. É gerar informação para quê? Para tomada de decisão. Foi assim desde quando Luca Pacioli escreveu lá o livro onde ele codifica as partidas dobradas. As partidas dobradas são simplesmente uma forma, uma metodologia de a gente criar dados, registrar em livros, antigamente em livro físico, né? Tirar o livro diário, se você for de contabilidade, você vai entender o que eu estou falando. Então, hoje não tem mais, hoje você precisa só de um computador e um acesso à internet para armazenar
todas essas mudanças. Então, chegamos nisso aí, ao processo de tomada de decisões corporativas. Como é que eu posso tomar decisões? Como é que você toma suas decisões? Você vai procurar sempre aquilo que é melhor para você. Concorda? Então, dentre duas ou mais opções, você vai escolher aquela que vai te trazer os melhores benefícios. Existem até alguns autores, meu querido e minha querida, que dizem o seguinte, que simplesmente, às vezes, até o fato de você não escolher nada é uma tomada de decisão. Olha, não opto não escolher nada, opto ficar passivo. Então, ele já tomou uma decisão corporativa. Não corporativa, uma decisão pessoal. Mas no mundo dos negócios, qualquer decisão que você vá tomar, ela terá uma consequência, lógico. E às vezes consequências que pode deixar a empresa ser líder de mercado ou perder campo. Vou trazer para você uma história bastante interessante que aconteceu pelo menos aí tem uns quase 20 anos. É uma relação à tomada de decisão corporativa. Dados. Você certamente já ouviu falar, deve ter até bebido talvez, o H2O. Esse refrigerante aí que nem é refrigerante, é considerado muito mais uma... Como é que não é mesmo, Everton? É uma água saborizada. Mas você sabia que o H2O pertence à Pepsi? Já viu lá, já pegou o rótulo dela? Eu sou curioso, eu vejo o rótulo das coisas. Então você vai ver lá que é da Pepsi Company. Se não me engano, o nome da Pepsi é esse aí. Mas você sabia que quem teve o projeto inicialmente e quis lançar, mas por uma decisão não lançou, foi a Coca-Cola? No passado, a Coca-Cola tinha um projeto parecido com o da Pepsi, do H2O, que era o Aquarius. Por uma decisão interna da corporação, a Coca-Cola adiou o lançamento da Aquarius. Então, a Pepsi, os diretores da Pepsi pensaram logo, cara, é agora o momento. Nosso principal concorrente, nosso grande rival, né, o nosso grande concorrente no mercado de refrigerantes, tomou uma decisão que deixou um vácuo no mercado. O mercado não tem vácuo. Então, eu vou lá, lanço a Pepsi. Lançamos a H2O e a H2O foi um grande sucesso no momento do seu lançamento. Acho que até hoje, não sei como estão as vendas, não tenho os dados dessas vendas, mas ainda permanece, porque eu nunca mais vi a Aquarius nos mercados onde eu frequento. Então, mostrou que foi uma decisão acertada da Pepsi quando ela percebeu que a Coca-Cola tomou uma decisão que talvez fosse contra a lógica. Porque, certamente, de alguma maneira, a Coca-Cola tinha dados que não favoreciam aquele lançamento naquele momento. Mas a Pepsi, porque, ou aproveitando o deslize da Coca-Cola, ou também por ter dados e eu feito algumas análises diferentes, ela foi e lançou essa informação no mercado e foi um sucesso durante algum tempo. Então perceba que dado, informação, contabilidade vai virar um mantra, hein? Você vai dormir pensando nisso hoje com certeza. Além dessas tomadas de decisões, a contabilidade vai pegar os dados que se transformarem em informações e vai fazer a contabilização e também a publicação desses dados financeiros. Que interessante, né? Então, veja, a gente criou esses dados de alguma forma, transacionando com os fornecedores, transacionando com os nossos clientes, ou, às vezes, observando movimentações do mercado dos nossos concorrentes. Então, tudo isso, então, é criado e agora, pelas decisões corporativas que eu tomei, gerou dados e gerou informação e eu posso publicar tudo isso. Então, olha que coisa interessante. Mas o que eu quero chegar para você, com você agora, é nesse termo que está na sua tela, mineração. Quando a gente fala em mineração, a gente pensa logo naquelas pessoas, naqueles homens que no passado desciam lá a grande profundidade na terra buscando ouro, buscando carvão ou outros metais preciosos, buscando realmente coisas importantes no seio do nosso planeta. Quando a gente fala em TI, em tecnologia da informação, mineração é quase a mesma coisa. Então, lembra que eu falei que os dados são importantes, dados são valiosos, são caros, são importantes? É isso que eu quero chegar para você.
Se a empresa, quando ela começa a trabalhar, a vender com seus clientes e começa a compreender o perfil deles, ela tem ali uma grande quantidade de dados para auxiliar em oferecer novos produtos para esses clientes. Então, veja, em alguns supermercados, por exemplo, eu tenho conhecimento porque tenho amigos que já trabalham numa grande rede do Rio de Janeiro, que sempre quando você vai a um supermercado, tem lá o chaveirinho, tem lá, pode colocar o CPF do seu cadastrado por lá, aquilo você acaba gerando para a empresa, para o supermercado, um perfil de consumo. Então, além do mais, eu posso entender que qual a idade dos meus clientes, o que eles gostam de consumir. Então, por exemplo, teve um estudo recente que foi feito, né, na Inglaterra, se não me engano agora, esse foi Inglaterra ou Estados Unidos. Foi feito um estudo que quem ia comprar fralda de bebê, às vezes eram pais, e não as mães. E até uma lógica, né? Às vezes as mães estão mais atarefadas cuidando das crianças, aliás, tanto o pai quanto a mãe têm as mesmas responsabilidades, pelo menos sob o meu ponto de vista. No entanto, as mães têm assim um carinho, um contato maior com os seus filhos. Então, quem ia comprar fralda eram os pais. E esse mercado, ao perceber isso, começou a colocar ao lado da seção de fraldas cervejas. Olha que loucura! Então, eles perceberam que os homens iam comprar fraldas e ele, quase como um chamariz, colocava as cervejas ali do lado. Não que mulheres não possam beber cervejas também, mas eles analisaram, através do banco de dados que eles possuíam, do perfil dos seus clientes, que simplesmente os homens que iam comprar fraldas também acabavam também comprando cerveja. Então, era muito melhor deixar esses dois pontos, esses dois produtos ali colocados um ao lado do outro. O que é isso? Mineração de dados. Então, na verdade, quando você preenche um CPF e começa a comprar mercadorias, você está gerando dados para essa empresa. Essa empresa tem esses dados? Tem. Isso é um ativo? É. É contabilizado? Ainda não. Tá? A contabilidade, como te disse anteriormente nesse mesmo vídeo, existe uma questão de ativo intangível. Nesse caso, não existe ainda nada nada da contabilidade, que possa avaliar esses dados contabilmente. Eu posso, sim, guardá-los em algum lugar e utilizá-los como subsídios para compreender o perfil dos meus clientes. Mas a contabilização ainda vai requerer uma certa discussão. Mas o que eu quero te mostrar é essa mineração. Então, lembra que eu falei também no início que a Waze, quando ela oferece os serviços dela de transporte, né, de GPS para você, ela pode pegar os seus dados do deslocamento e vender para uma outra empresa. As próprias empresas de aplicativo também, de carros, né, então Uber ou Táxi 99, Drive, elas possuem conhecimento, ela possui o conhecimento do seu perfil, onde você está indo, qual é o dia que você mais usa, qual é o horário. Então ela pode pegar justamente esses dados e vender para outras empresas. Aí é uma prestação de serviços. E a mineração é o futuro. Os dados são o petróleo do futuro. Então, minerar, procurar padrões nos seus bancos de dados, ver o perfil do seu cliente, o que ele consome. E aí você pode fazer algumas previsões do que vai acontecer. Ray Dalio, que é um grande investidor americano, ele publicou um livro que ele conta nesse livro que ele possui um sistema que ele criou durante a experiência dele enquanto administrador de fundos de investimento. Ele tinha muitas informações e esse sistema permitia a ele a antecipar algumas decisões. Ele conseguia, devido à quantidade de dados, mineração, ele conseguia prever, por exemplo, qual seria o comportamento da Bolsa de Nova York dali a um mês, por exemplo. Acertava?
na grande maioria das vezes, ele acertou, mas nem sempre isso aconteceu, tá? Lembrando que estamos tratando de dados passados. Acontecimentos passados não significam que se repetirão. Apesar de que muitos filósofos dizem que a história se repete. Então pensa também aí para que você depois consiga compreender, tá? E dentro desse contexto de mineração, temos o quê? Gastos com sistemas de TI, de tecnologia da informação. Uma empresa que quer ser destaque no mercado, que ela quer chegar e ter acesso a esse novo petróleo do mercado, ela vai ter que investir em sistemas de tecnologia da informação. Ou ela desenvolve, ou ela adquire, por exemplo, maquinário como os grandes armazenamentos de data warehouses, né, como a gente falava no passado. Hoje ela tem servidores, então controla isso dentro do seu espaço. Algumas empresas preferem dessa forma, ou pode contratar empresas especializadas no fornecimento de serviços de armazenamento na nuvem, que são servidores como os outros qualquer. Então, além disso, é importante a formação profissional, ter profissionais que sejam capazes de, utilizando sistemas como Python. Python é uma excelente linguagem de programação para trabalhar com ciência de dados. Olha aí, mais um termo para você. Ciência de dados, informações, contabilidade, né? Um mantra para você não esquecer. Então, tem que ter esses profissionais para que aqueles dados não estruturados, às vezes, possam ser trabalhados e transformados em informação. Então, se você, por exemplo, tem a vontade de também, além de fazer contabilidade ou alguma área voltada à gestão, eu te aconselho um dia também começar a olhar a ciência de dados, olhar como é que isso funciona. Quem sabe aí uma pós-graduação, uma graduação também na área de tecnologia pode ser o que você precisa para ganhar um grande empurrão para a sua vida. Lembrando que aí você vai ter acesso a esses dados e vai ser um diferencial na sua vida profissional. E aí temos sempre falado da inteligência artificial. A gente lembra logo, eu particularmente, quando falo em inteligência artificial, é impossível não lembrar do Exterminador do Futuro, né? Hasta la vista, baby. Então, dentro dessa realidade, a inteligência artificial também vai trabalhar com aquele Big Data, aquela grande quantidade de dados que estão armazenados em algum lugar para, então, começar a te auxiliar a tomar decisões. Diferentemente de algumas pessoas, eu não acho que ela vai terminar, não vai destruir nossos empregos. Surgirão outros empregos e você vai ter que ir preparado para esse novo cenário se souber o que o mercado deseja, o que você realmente pode trabalhar. Então, a inteligência artificial vai ser fundamental para a tomada de decisão e também armazenamento de dados na contabilidade. Por enquanto, eu ainda acredito que nós, seres humanos, ainda estaremos ali trabalhando e auxiliando, sendo auxiliados também pela inteligência artificial. Então, era isso que eu tinha para te mostrar nessa palestra virtual. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu também tenha colocado aí, instalado a mosquinha azul do conhecimento para que você possa agora, a partir desse momento, procurar mais informações sobre dados e também sobre contabilidade e também, por que não dizer, ciência de dados. Vou ficando por aqui. Até sempre e bons estudos, como sempre digo.